Olá, pessoal. Boa noite mais uma vez, né? Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro. Esse que foi hoje destinado, neste horário, para o estágio supervisionado em Serviço Social 4. Eu gostaria, primeiramente, de informar, né, que esse nosso encontro, essa nossa aula, ela está sendo gravada e hoje nós dedicamos esse espaço, né, para falar um pouquinho sobre o estágio supervisionado 4, tirar as dúvidas de vocês, e fazer essa troca, né, de informação. É sempre um prazer, né, fazer essa comunicação com vocês. E já são 6h06, né? Agora eu acho que a gente já pode dar início. E os alunos que forem entrando já vão poder acompanhar também, e aqueles que não puderam, né, infelizmente por algum motivo, não puderem entrar, posteriormente terão acesso a essa gravação. Então, o estágio supervisionado em serviço social, né? A gente inicia fazendo uma breve introdução, falando um pouquinho sobre o estágio supervisionado, né? Como vocês já estão na disciplina de estágio 4, né? Então, vocês já tiveram a experiência, a primeira aproximação com o campo lá no estágio 1, já passaram pelo processo, né, de construção de outras atividades, bem como a construção do projeto de intervenção, né? Na disciplina de estágio 3, tiveram a oportunidade de intervir, né, em campo. E aí, sobre essa intervenção, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, especificamente sobre a intervenção profissional, né? E agora, na disciplina de estágio 4, achei importante iniciar ainda fazendo algumas considerações sobre o estágio que ainda gera um pouco de dúvida, mesmo para aqueles alunos que já estão no estágio 4, né? E aí reforçar para que vocês sempre tenham em mente, né, qual é o que é o estágio, qual é o objetivo do estágio, né? E o estágio ela é uma atividade curricular que ela é obrigatória, que se configura a partir da inserção do aluno em campo, né? Ou seja, nos espaços socio-institucionais, objetivando capacitá-los para o exercício da profissão. Né, pessoal? Então, vocês que já estão no estágio 4, tiveram a oportunidade, né? Estão agora nessa reta final do estágio, no finalzinho do estágio 4, acho que já bate aquela saudadezinha, né? Mas é importante frisar que nós temos o estágio em duas modalidades. Talvez alguns de vocês não conheçam e não tiveram a oportunidade, né, de participar de algum estágio que não tenha sido o estágio curricular obrigatório. Né? E aí, quais são essas duas modalidades? Né? A gente tem o obrigatório, curricular, que vocês estão tendo a oportunidade de fazer agora, e o não obrigatório, né? Que geralmente a gente fala que é aquele estágio extracurricular, que essas horas elas são aproveitadas como horas complementares também, geralmente é um estágio remunerado. Né? Então, é importante a gente frisar essa diferença. O estágio de vocês é o estágio curricular obrigatório, né? Que aparece na matriz curricular, e para que vocês consigam concluir o curso, né? Vocês precisam obrigatoriamente passar pelo estágio supervisionado. Né? Então, o estágio, ele pressupõe, né, uma supervisão sistemática, e é uma questão também que eu costumo trazer em todos os estágios, e é sempre importante a gente comentar, porque essa questão da supervisão, mesmo para alguns alunos que já estão no estágio 4, eles ainda possuem algumas dúvidas, e a gente percebe muito isso quando a gente recebe a documentação inicial das disciplinas, né? Desde o estágio 1 ao estágio 4. Então, é uma questão que eu sempre gosto de frisar, é a questão da supervisão. E aí a gente tem a supervisão de campo e a supervisão acadêmica. A supervisão de campo, como o próprio nome já diz, é aquela supervisão que é feita pelo assistente social, né, que está lá no campo com vocês, na instituição que vocês estão estagiando, é quem vai acompanhar todo o estágio, orientar, desenvolver as atividades com vocês, organizar os planos de estágio, né, que a gente tem realizado os planos desde o primeiro estágio, né, e todas as atividades supervisionadas, né, pelo supervisor de campo.
E aí, o supervisor acadêmico é aquele que vai ficar lá no polo, né? Que aí já é de responsabilidade do polo de vocês, é um assistente social ou uma, né, assistente social que vai estar lá para acompanhar também essas atividades, caso seja necessário, mas obrigatoriamente, pessoal, para assinar a documentação de vocês também no polo. Então, o estágio, ele não acontece sem a supervisão, certo? Então, por isso que a gente diz que o estágio, né, ele pressupõe essa supervisão sistemática. Então, a gente precisa de profissionais, de assistentes sociais cadastrados, né, que tenham CRES ativo para que o estágio ele se torne um estágio regular. O estágio, ele acontece também por meio da reflexão, do acompanhamento e da sistematização das atividades, né? Como a gente tem visto, tem passado por essas atividades, tem feito sistematizado, né, dentro do próprio AVA e fora dele, as atividades, né, de estágio que a gente tem desenvolvido durante todo esse tempo, né, durante os 2 anos de estágio de vocês. Então, essas atividades, né, elas têm um objetivo tanto de aproximá-los ao campo, como também de manter, né, de aguçar em vocês essa reflexão, né, esse senso de criticidade, percebe? Então, por isso que a gente diz que o estágio ele também precisa funcionar por meio dessa reflexão, do acompanhamento e da sistematização dessas atividades. E aí a gente tem como exemplo, né, e vocês já conhecem desde o primeiro período dos planos, aliás, do primeiro período que eu falo, gente, o primeiro estágio, né, que se dá no 5º período, mas desde a disciplina de estágio 1 a gente vem desenvolvendo, né, com base nesses planos de estágio, dos projetos, nos diários de campo, nos relatórios, né? E aí sempre mantendo, né, como a gente fala, e já falou em outros momentos, a gente não dissocia, a gente não diferencia e não separa a teoria da prática, né? Falamos muito na aula de ontem também em relação a isso. Então, a gente percebe que existe sempre essa relação, né, entre a universidade, entre a faculdade e o campo de estágio, certo, pessoal? E o estágio também, ele precisa funcionar, né, e ele precisa ter como pressupostos, né, o nosso código de ética e a nossa lei de regulamentação da profissão, que é a Lei 8662/93, e aí a gente sempre precisa desses documentos, como também conhecer o Plano Nacional de Estágio, né? Mas aí sempre, tanto no período agora de estágio, durante esses anos que vocês passaram no estágio, mas também são documentos que vocês precisam levar para a vida, né, e para a formação profissional de vocês. Então, sempre a gente, em diversos momentos na nossa prática profissional, a gente vai se deparar com situações, né, lá na ponta. Quando eu falo lá na ponta, são lá nas instituições, em questões objetivas e práticas, né, que muitas vezes a gente vai parar e vai fazer aquele questionamento de como agir, né, e por que agir de tal maneira. A gente precisa ter esse direcionamento, né, e a gente precisa conhecer os princípios, né, que estão norteando essa prática profissional. A gente precisa internalizar, né, o que a gente tem visto, né, no nosso código de ética para que a gente possa decidir, para que a gente possa analisar, decidir e intervir, né, de uma forma, com uma postura ética. Tá bom, pessoal? Ficou claro até aqui? Lembrando que vocês podem fazer seus questionamentos, né, tirar suas dúvidas. Fiquem à vontade. Então, uma outra questão também que a gente sempre frisa em todos os estágios, tanto que vocês encontram lá, né, nos textos de vocês, na pastinha do material,
para estudos nas disciplinas de estágio, questões referentes aos princípios, né, que são norteadores para a gente nesse momento, que é estar em consonância, né, o estágio ele precisa estar em consonância com os princípios do Código de Ética, que eu acabei me antecipando um pouquinho, né, e já trouxe para vocês a importância do Código de Ética, e isso a gente também viu lá na nossa disciplina, né, no início do curso, quando a gente estudou a disciplina de ética profissional, né? A gente percebe que a ética ela deve ser uma constante, tanto no estágio, né, como fora dele. É uma questão que a gente utiliza para a vida. Mas, em relação ao nosso código de ética profissional, né, a gente precisa levar para a nossa prática diária, né? Futuramente vocês, enquanto assistentes sociais, vão perceber muito bem isso na prática. Embora vocês já tenham, acredito, percebido no estágio, né, que vocês têm acompanhado o dia a dia dos profissionais, enfim. Um outro princípio é a indissociabilidade entre as dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa, né, do nosso exercício profissional. E a gente, mais na frente, eu separei aqui um momento para a gente falar sobre essas 3 dimensões, certo? Porque, inclusive, no estágio 3, pessoal, nós temos uma atividade, eu acredito que vocês já tenham visto lá na disciplina, e tenham ficado curiosos, porque é uma atividade específica do estágio 4, né? Nós temos algumas atividades que se repetem nos outros estágios, e sempre a gente traz uma coisa nova. E a novidade desse semestre, né, para vocês do estágio 4, é o memorial acadêmico. E nesse memorial, a gente vai precisar compreender e internalizar, né, sobre essas 3 dimensões. Então, eu separei um tempinho lá na frente para a gente falar especificamente sobre elas, tá? Um outro princípio é a articulação entre formação e exercício profissional, tá bom? A indissociabilidade entre estágio e supervisão acadêmica e de campo. É como eu falava também agora há pouco. Não existe supervisão, aliás, não existe estágio sem supervisão, né? É lei e é obrigatória a supervisão de estágio, seja ela em campo, né? E a supervisão acadêmica, como eu falei, fiz a diferenciação dos dois aqui para vocês, tá certo? A articulação entre universidade e sociedade, que nós também já falamos, e a unidade entre teoria e prática, né? Isso a gente costuma conversar lá na disciplina, já tivemos fóruns, né? Vocês já participaram de fóruns em relação, tratando diretamente, especificamente sobre essa relação entre teoria e prática, porque é comum ainda nós nos depararmos, né, com questionamentos ou com afirmações, né, indicando que a teoria ela é completamente diferente da prática e vice-versa. Né, pessoal? Mas aí a gente já falou muito sobre isso, né, na disciplina, inclusive tem textos que falam, né, nas nossas disciplinas de estágio, da importância e da relação direta entre teoria e prática, né, onde a teoria ela vai direcionar a sua prática, e a prática também, né, com esse movimento da realidade, ela também vai aperfeiçoando a teoria, né? Quando a gente costuma formular uma teoria, né, a gente formula com base na prática, nos experimentos, né, na experiência. Então, é por isso que a gente sempre fala, porque é como se você hoje, sem conhecimento, sem conhecimento teórico, se você entrasse num campo de estágio sem conhecer, né, tudo aquilo que a gente traz durante o nosso curso, então você não teria a mesma percepção que você tem, ou você não teria uma prática, não teria habilidade, né, para, naquele momento, você atuar conforme o preconiza, né, o nosso código de ética, a nossa lei de regulamentação da profissão. Você não tem conhecimento teórico, então você não vai conseguir aplicar de fato na prática se você não conhece, né? Então, por isso que a gente sempre diz que teoria e prática, elas andam sim
juntas e a teoria é o que vai direcionar a prática profissional, tá bom? Que isso fique claro, né? E que a gente possa sempre utilizar, perceber, né? E lembrar disso quando a gente estiver lá na frente como profissionais das diversas áreas, né? Dos campos de atuação profissional do serviço social, do assistente social. Uma outra questão é a interdisciplinaridade, né? Com respeito aos marcos que regulamentam a profissão, e a gente também já falou um pouquinho sobre isso. A articulação entre ensino, pesquisa e extensão. E aí, pessoal, avançando aqui mais um pouquinho, a gente encontra os campos de atuação profissional. Eu sei que vocês já estão no estágio 4, mas ainda é uma dúvida, né? Em relação aos campos de atuação profissional. A gente recebe muito dos alunos, ou até mesmo dos coordenadores de vocês, dos coordenadores de polo, né? Questões referentes a essa atuação profissional. Então, eu sempre trago, tanto para o estágio 1, como para o estágio 2, o 3, né? A gente sempre reforça e sempre traz informações adicionais referentes aos campos de atuação, porque é dúvida de muitos alunos ainda. Até porque, né, no estágio de vocês, como vocês já estão no 4, vocês já sabem que quando a gente inicia lá no estágio 1, a gente escolhe uma área, né? A gente escolhe um campo especificamente e a gente desenvolve todos os trabalhos, né? Todas as práticas, as intervenções, né? Todo o processo de estágio de vocês, ele acontece em uma única instituição. Né? Então, muitas vezes você vai estagiar, por exemplo, na assistência social e não tem a compreensão, não conhece, né? Muitas vezes não sabe que existem diversas outras áreas que também são de atuação profissional do assistente social e que também são possíveis campos de estágio para os graduandos em serviço social. Por isso que eu achei importante também trazer para vocês aqui sobre os campos de atuação. E aí nós temos a assistência social, né? Como muitos já sabem, e dentro da assistência social, ligada à assistência, nós temos, né, alguns programas e serviços que são diretamente ligados à assistência. Né? E aí a gente tem o CRAS, a gente tem o CREAS, e aí a gente tem as unidades de acolhimento, né? A gente tem diversas possibilidades dentro da própria assistência social, né? Podendo atuar em casa-lar, né? E aí a gente tem as casas de passagem, centro pop, etc. Tá? A gente tem também como campo de atuação e de estágio o campo da saúde, a área da saúde. E diferentemente do que muitas pessoas pensam, não é só o hospital, né? Porque quando a gente fala muito em saúde, a gente remete diretamente ao hospital. E não é só isso. É também o hospital, mas dentro da área da saúde nós temos também diversas possibilidades de atuação. Né? Nós temos as secretarias municipais, estaduais, os centros de saúde, os hospitais, como eu já falei, clínicas, CAPS, planos de saúde, enfim. Nós temos a Previdência, né, que são órgãos de previdência social, público ou privado, em nível municipal, estadual e federal. Nós temos a educação, né, e também diferentemente, né, do pensamento de muitas pessoas, também não é só a escola, porque geralmente a educação a gente liga diretamente à escola, né, e não é só ela, é também a escola. Então, nós temos, além da escola, as secretarias, os centros de educação especial, as faculdades, universidades e etc. Tá? Nós temos as empresas, né? E aí, possibilidades de atuação dentro dessa área, nós temos tanto as empresas públicas, como também as empresas privadas, né? As indústrias, entre outros.
o sócio jurídico, né, a área sócio-jurídica, e é uma área bem interessante, né, porque ela também traz diversas possibilidades de atuação e de estágio, que são as secretarias de segurança pública, são as delegacias, penitenciárias, as Forças Armadas, os tribunais de justiça, né, as promotorias, defensorias, secretarias de assistências jurídicas, entre outros, tá? E nós temos também a habitação, né, e o terceiro setor. A habitação, por exemplo, é campo de atuação, os órgãos de planejamento e financiamento habitacional, assim como também as companhias e cooperativas habitacionais. Já no terceiro setor, entram as organizações não governamentais, né, como costumeiramente, como a gente chama de ONGs. Então, esses são campos de atuação profissional e são possibilidades, né, de campos de estágio para vocês. Gislânia, mas eu posso estagiar em qualquer um deles? Sim, mas a gente só precisa, né, como eu falei lá atrás, não existe estágio sem supervisão. Então, a gente só precisa, como via de regra, ter, primeiramente, né, o convênio para que possa ser autorizada a inserção do aluno em campo e ter um assistente social também que tenha CRES ativo e que concorde, né, aceite em acompanhar o aluno em campo. Tudo certo até aqui? Dito isso, pessoal, a gente avança mais um pouquinho e eu trouxe para vocês a estrutura da nossa disciplina de estágio supervisionado 4. Vocês vão perceber, né, que boa parte da disciplina, boa parte dessa estrutura na disciplina de estágio 4, ela se mantém, mas outras coisas já são especificidades da disciplina, como, por exemplo, o memorial acadêmico que vocês vão encontrar lá no ambiente de aprendizagem 2. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouquinho, tá? Então, a nossa disciplina de estágio 4, ela continua dividida em 2 ambientes, né? Dentro da mesma sala, obviamente, mas no ambiente de aprendizagem 1, a gente faz a apresentação da disciplina, segue com o material, né, que são aqueles textos que são colocados para vocês, são disponibilizados para que vocês tenham acesso a essa parte mais teórica, né, que vocês tenham conhecimento das discussões, né, que existem em relação ao estágio supervisionado e temas, né, atuais que são importantes no decorrer da nossa disciplina. E depois a gente vem com os documentos iniciais. E aí, esses documentos, vocês percebem que até aqui as disciplinas elas têm isso em comum, né? Essa primeira parte da disciplina, ela existe em todas as outras disciplinas de estágio, né? Então, a gente tem os documentos iniciais, que são aqueles que vocês precisam obrigatoriamente, né, preencher, pegar as assinaturas e carimbo, né, dos respectivos responsáveis e enviar de volta na disciplina. E existe um prazo para que esses documentos eles sejam enviados. Geralmente é uma média de 1 mês a partir do início do nosso estágio, né, da nossa disciplina de estágio. Por quê? Porque nós precisamos também, da mesma forma que vocês precisam enviar essa documentação para nós aqui na sede, a gente também precisa fazer o envio de algumas informações que vocês passam para nós para o conselho, né? Então, nós somos um curso, né? O serviço social é um curso que ligado a conselhos, né? Conselhos de classe, é um curso de conselho, então a gente responde diretamente ao Conselho Regional de Serviço Social, e aí a gente tem os conselhos a gente chama de região, né? Aqui da Paraíba, por exemplo, nós temos o CRES da 13ª região, que é o que a gente
tem esse contato mais direto. No caso da disciplina de estágio, né, os alunos da Paraíba, a gente envia essa documentação para o CRES da 13ª região. Os demais estados também têm os seus conselhos, né? E aí tem a 14ª região, 15ª, né? E assim sucessivamente. E a gente faz o envio dessa documentação que vocês passam para nós, a gente faz um envio para cada um dos CREs, né? No qual a gente tem aluno pertencente àquela região. Por isso, a gente sempre fica no pezinho de vocês, né? Tanto eu quanto Eulália, a nossa tutora, que vocês já conhecem, né? Falando muito sobre essa parte de documentos. Eu vou até mostrar depois aqui, a gente fez uma atualização nessa documentação e mais na frente eu vou mostrar também um pouquinho para vocês como é que ela ficou e até para facilitar, né, o nosso dia a dia, tanto o nosso aqui na instituição, quanto o de vocês também no início da disciplina. E é importante esse momento porque a gente vai poder esclarecer tudo isso, porque tem alunos que mesmo no estágio 4, né, já tendo passado por outras experiências, ainda tem essas dúvidas. Então, nós temos lá os documentos iniciais e, em seguida, a ficha de frequência e avaliação do aluno. Essa ficha de frequência e de avaliação, ela vem logo nesse primeiro momento, né, do ambiente de aprendizagem 1, por quê? Embora ela seja devolvida para nós na disciplina, lá no final do semestre, ela aparece no ambiente de aprendizagem 1, porque é uma ficha que vocês precisam obrigatoriamente, né, assim como os documentos iniciais, vocês precisam fazer o download e levar essa ficha no seu primeiro dia de estágio, né? Então, a ficha de frequência e avaliação é aquela fichinha que você vai levar para o campo, vai deixar lá e todos os dias você vai anotar o seu horário, né, de entrada no estágio, vai anotar o horário que terminou, quantas horas você passou lá, quais foram as atividades que você desenvolveu naquele dia, né? E vai ter a sua assinatura, em seguida a assinatura do seu supervisor ou supervisora de campo, com carimbo. Certo, gente? E no final da disciplina, essa ficha, ela vai ser toda preenchida, é onde a gente vai poder contabilizar, né, a frequência de vocês em campo. E a de avaliação é onde o supervisor, supervisora de campo de vocês, vai poder avaliar a sua participação no estágio com base em alguns critérios que a gente colocou lá na ficha para avaliação. Certo? No ambiente de aprendizagem 2, né? E aí a gente traz novidades para vocês aqui no ambiente 2 do 4º estágio, que é o memorial acadêmico. O memorial, gente, como o próprio nome já diz, ele resgata, né, algumas memórias e é uma atividade onde vocês vão trazer, né, um pouco do que foi desenvolvido durante todo o seu período, na verdade, toda a duração dos seus estágios. Você vai dizer como foi o seu estágio, quais foram os instrumentos e técnicas, né, utilizadas durante todo o estágio. E aí eu falo do estágio 1, 2, 3 e 4. Mas não se assustem, é uma atividade simples e a gente vai falar especificamente sobre ela aqui hoje. Tá certo? E, por fim, a gente tem o relatório final, né, que vocês já conhecem, que é uma atividade também obrigatória de cada disciplina de estágio, e é onde vocês vão trazer todos os momentos específicos, né, do estágio 4, de todas as atividades que vocês desenvolveram naquele semestre, lá no campo. Pronto. Aqui nós temos os documentos iniciais. Essa parte, ela é mais direcionada. Eu estou colocando aqui para que vocês também tenham conhecimento desse processo, digamos assim, nos bastidores, né? Porque muito aluno chega e diz, mas professora, como é que eu vou saber meu campo? Né? Isso acontece mais no estágio 1, mas ainda assim a gente tem aluno no estágio 3 e no 4 que perguntam. E aí a gente volta
para aquela questão que já foi falada aqui. Você vai permanecer no seu campo, né? Por quê? Porque os estágios, eles são continuados. Existe algum caso ou outro que, por algum motivo, né, não teve como a gente continuar naquele mesmo campo, então a gente faz uma transferência, né? Um aluno, ele deixa de estagiar naquele campo onde ele começou, às vezes a assistente social que podia acompanhar, ela já não pode mais, ou ela mudou de instituição. Pode acontecer, né, que a gente precise fazer essa alteração de campo. Mas aí, o que é preciso ser feito, né? A gente volta um pouquinho e aí a gente faz o convênio de uma nova instituição. Mas não se preocupe que esse convênio, né, como vocês podem ver aqui, o termo de convênio, o termo de vistoria e o ofício, ele é de responsabilidade do coordenador do seu polo, juntamente, né, eles trabalham em conjunto, né, o coordenador do seu polo com o núcleo de estágio. Até vocês chegarem no campo, né, existe esse processo. Isso aconteceu lá no estágio 1, né, mas existe esse processo de convênio, onde a gente vai lá na instituição, né, a Facsul por meio do seu coordenador, e aí pede autorização para que vocês possam entrar em campo. É firmado o convênio por meio desse termo, né, que tem aqui em cima, o termo de convênio. Ambos assinam e aí é concedido, é permitido, né, a inserção de vocês em campo. Seguido do termo de vistoria, porque a gente precisa ver também se as condições para que esse estágio, conhecer se as condições para que o estágio aconteça, elas são adequadas, né? Então, a gente precisa desse termo de vistoria assinado e, como eu falei para vocês, todo o semestre, nas 4 disciplinas de estágio, a gente envia as informações de vocês para o CRES. Por isso que a gente sempre fica lá, né? Às vezes eu, Lália, né? Que é a tutora, e ela sempre está em contato com vocês pedindo aquelas informações de supervisão e tal. Por quê, gente? Porque a gente envia para os CRES, né? Por meio desse ofício, certo? Que o coordenador de vocês mandam para a gente. E aí, quando a gente não consegue essa informação, a gente pede de vocês lá nas atividades ou lá na documentação e vocês vão perceber que essas informações de supervisão, ela agora vai estar na fichinha de vocês logo no início da disciplina. Mas, é como eu falei, essa parte do convênio, da vistoria e do ofício é com o coordenador de polo de vocês, o coordenadora, certo? A gente tem os documentos iniciais que são de responsabilidade do aluno, né? E aí já é uma obrigação, né, de cada estudante, de cada estagiário, observar sempre que entrar na disciplina, né? Principalmente naquele primeiro acesso. Quando vocês entrarem na disciplina, já vai ter lá uma abinha, documentos iniciais obrigatórios. E esse sim de responsabilidade de vocês. Não é o coordenador do polo, né, que vai preencher, ele vai assinar. Mas aí quem tem que pegar a fichinha, dar um desse documento, tem que ser, vai preencher de forma e vai precisar renovar essa documentação. Quais são? A carta de apresentação do aluno à instituição, que, na verdade, é para a gente confirmar, né? Porque vocês podem pensar até assim, mas professora, eu já me apresentei lá no estágio 1 na instituição, não é verdade? Mas sim, vocês têm razão, mas a gente segue com essa documentação para a gente confirmar que vocês continuam lá naquele primeiro campo. Lembra que eu falei que a gente precisa todo semestre atualizar essas informações e enviar para o CRES para que o estágio de vocês siga de forma regular, né? Então a gente precisa regularizar, atualizar e regularizar essas informações junto aos CRES. Certo? Então, carta de apresentação, que é onde vem trazendo todas as informações referentes ao campo e aos supervisores, tanto supervisor de campo quanto supervisor acadêmico.
A gente tem o termo de compromisso, né? E a gente reafirma aqui com a escolha do campo de estágio, que na verdade é uma fichinha, ela foi atualizada, vocês vão perceber lá na disciplina, que ela vem com todas essas informações que eu falei. E o termo de compromisso, né? Todo semestre a gente precisa atualizar esse termo de compromisso, precisa reafirmar o compromisso com o nosso campo de estágio. Então, gente, dito isso, a gente precisa chamar atenção também para as datas, né, de envio dessa documentação na disciplina. É a primeira tarefinha de casa, a primeira função de vocês. E a gente precisa atentar também para as datas de início e término na disciplina, que vem naquele calendáriozinho acadêmico que vocês recebem todo semestre ou no início do ano, né? Então, vocês precisam, no termo de compromisso, preencher com as datas do calendário acadêmico, que são aquelas datas de início e fim do semestre, certo? A carga horária da nossa disciplina é uma dúvida também, porque às vezes a gente recebe muita ficha de frequência, né, de estágio, ou com 120 horas, ou com 80 horas, 50 horas de prática, certo? Então, só para frisar, né, e tirar a dúvida de alguns alunos em relação à carga horária da nossa disciplina de estágio. Nós temos 4 disciplinas de estágio, cada uma delas são de 120 horas. Mas percebam, pessoal, que essas disciplinas, cada uma delas, inclusive a do estágio 4, né? A do estágio 4, ela também é de 120 horas, mas a gente cobra, né? Tem na nossa matriz, que dessas 120 horas, apenas 90 horas são de campo, né? Então, não precisa ser as 120 horas. Mas, Gislane, eu enviei uma ficha com 120 horas. Tem problema? Né? Eu vou ser reprovada por isso? Eu vou ser prejudicada? Não, não vai. Mas a gente sabe das dificuldades, né, de vocês e de tantos alunos que não podem ir todos os dias para campo. A gente sabe que às vezes é difícil completar essas 90 horas, embora a gente precise realmente, né, desse mínimo de 90 horas, a gente sabe que é difícil, né? Então, não há necessidade, na verdade, de vocês completarem as 120 horas em campo, mas também não é proibido. Mas a gente exige 90 horas, certo? Sendo que o máximo de horas que vocês podem passar no estágio, né, são 6 horas diárias, certo, pessoal? Segunda a sexta, 6 horas diárias. Aí sim a gente não pode ultrapassar, né, esse limite nas horas em campo. A gente precisa perceber que vocês também têm os seus direitos, né? E aí, como vocês têm outras atribuições, como vocês têm as atividades, né, teóricas, vocês têm outras disciplinas, então acaba que sobrecarrega, né, em relação a essa questão da ultrapassagem das horas que são necessárias em campo. E, na verdade, né, existe uma lei que determina essa quantidade de horas que vocês podem passar em campo, certo? Então, 6 horas diárias, e aí, quando a gente completar as 90 horas em campo, pronto, o seu estágio foi cumprido, tá bom? E as outras 30 horas são de atividades que a gente desenvolve na disciplina, como o memorial acadêmico, por exemplo, que eu falei aqui agora há pouco, como o relatório, né? Nas outras disciplinas, vocês fizeram plano de estágio, vocês fizeram caracterização de campo, né? Então, são atividades que a gente vai contabilizar o restante dessas horas. E aí, juntando essas 90 horas de campo com as horas teóricas, a gente consegue completar as 120 horas da disciplina. Ok? Pronto. Aqui é só mais um slide reforçando, né, a questão da supervisão de campo e acadêmica. Eu acho que é claro já para vocês isso aqui,
né? Que a gente tem um supervisor de campo, que é o assistente social que está lá no campo, lá na instituição. Supervisão acadêmica é aquela que está lá no polo, né, que é de responsabilidade do seu polo, mas que é obrigatório, porque ela precisa também assinar sua documentação, né? E a gente tem a professora, né, professora da disciplina, que no caso da disciplina de estágio 4, né, professora que sou eu, que tenho acompanhado vocês durante esses estágios, certo? Junto com a professora Rayane, vocês também já conheceram em outras disciplinas. Pronto, fechando aqui a parte do ambiente de aprendizagem 1, a gente vai entrar agora, né, no ambiente de aprendizagem 2, que aí vocês percebem que lá nossa primeira atividade no ambiente de aprendizagem 2 é o memorial acadêmico, né, que a gente falou um pouquinho lá atrás, lá no início da nossa apresentação. Gente, mas o que é um memorial acadêmico, né? Eu acho que essa é uma dúvida de vocês, ou para quem não entrou ainda, né? Que se deparar com esse nome, essa atividade, né? Vai estranhar, talvez tenha um estranhamento, porque talvez não tenha não tenha ainda feito um memorial, né? Mas o que é o memorial acadêmico? Não é uma autobiografia, né? Mas é uma atividade que vocês, como o próprio nome já traz, né? Vocês vão resgatar as memórias, né, do estágio de vocês. Então, você pode começar trazendo um pouco da história, falar um pouquinho em relação à instituição, né, do campo onde vocês estão inseridos e como foi todo o processo durante os seus estágios, né? E aí a gente fala, eu me refiro a estágio 1, 2, 3 e 4. É um resgate, mas percebam, não é pessoal. A gente não está falando aqui de senso comum, certo? A gente está falando de uma atividade onde você vai fazer vamos pensar assim numa linha cronológica, né? E aí vamos pensar em tudo que vocês desenvolveram durante os estágios. E aí vocês percebem no momento da aproximação com o campo o que foi que aconteceu, né? Vocês vão perceber na intervenção, na produção do projeto, na intervenção que vocês realizaram no estágio passado, que foi a execução do projeto. Vocês vão perceber, né, para trazer nesse memorial como foi a prática profissional, né, dos assistentes sociais ou da assistente social que lhe acompanhou durante o estágio, nos atendimentos, né? A gente está falando, pessoal, de fato, da prática profissional, né? Então, eu trouxe até aqui um exemplo, né? Trazer as atividades de forma cronológica, então trouxe um exemplo assim, um exemplo aqui que é a visita domiciliar, né? Então, se eu fiz uma visita domiciliar, ou se eu observei junto com a minha supervisora de campo, né? Se ela fez, eu observei, né? Naquela visita, né? Naquele encontro, naquele momento que a gente foi na casa daquela família, né? O que é que preconiza o nosso código de ética em relação àquela visita domiciliar? Aí você pensa, né? O que o nosso código de ética traz? O que é que ele diz em relação a esse momento, a postura profissional? Quais foram os instrumentos utilizados? A gente vai falar muito sobre instrumentalidade, né? Nesse memorial acadêmico. E eu vou especificar para vocês o que é também a instrumentalidade, caso vocês não lembrem, mas vocês precisam lembrar, porque a gente já teve disciplina de instrumentalidade, a gente já trabalhou isso no semestre passado, né, com o estágio 3. A intervenção não funciona sem ela, né, e a gente também já passou pelo momento da execução do projeto de intervenção, né, bem como a gente fala muito no projeto de intervenção, pessoal, mas assim, toda a prática profissional, ela é seguida
ou de uma intervenção. E quando eu falo intervenção, né, é de como a gente vai conduzir aquela situação, aquele atendimento na instituição, percebe? Quando eu faço um encaminhamento lá na instituição, então a gente está intervindo naquela situação, né? Então perceba que não é só aquele projeto, mas é todo o trabalho, né, que envolve a prática profissional do assistente social. Então, aí, quando a gente para e pensa naquela visita, naquele atendimento, né, que vocês presenciaram, que vocês acompanharam, que vocês observaram essa prática, né, essa prática interventiva do profissional supervisor que acompanha vocês. Então, o que é que preconiza o nosso código de ética em relação a tudo isso? Né? O que os autores, e aí a gente tem a parte teórica também, porque é como eu falei, a gente não tem como dissociar a teoria de prática, a gente está lá no campo, mas aqui a gente também precisa fazer essa conexão. Lembra que a gente sempre fala sobre a conexão entre a universidade, a faculdade e a instituição, o campo de estágio? Pois é, então, sobre aquela visita, né? Além do código de ética, além da postura ética profissional naquele momento daquela visita, o que é que os autores eles sugerem, né? Sobre a abordagem que deve ser feita numa visita domiciliar, por exemplo? E aí vocês podem trazer o conceito, né? O conceito da visita, vocês podem discorrer sobre como aconteceu. Gente, vocês não vão citar nomes, tá? Não é isso. Mas vocês vão trazer a percepção de vocês sobre aquele atendimento. Percebe a aproximação com a prática quando a gente fala? É isso, é vocês já estarem no ensaio, digamos assim, para a prática profissional de vocês. Né? Então, naquele momento daquela visita domiciliar, como é que a instrumentalidade ela foi utilizada, né? Tanto no momento da visita, mas fora dela, porque essa instrumentalidade, ela está presente na vida profissional cotidiana do assistente social, tá? Então, eu trouxe até aqui algumas descrições, porque vocês vão perceber direitinho e vão lembrar, né, do que eu estou falando, vão lembrar do que vocês fizeram lá no campo. Então, naquela visita domiciliar ou naquele atendimento, enfim, na prática cotidiana, né, daquele profissional, do assistente social lá na instituição, lá no campo, você acha que poderia ser diferente, né? Como? De que forma, né? Poderia ter agido? Você poderia sugerir melhorias, né? Diante daquela prática? Tendo em vista o que a gente já vem estudando, né, em relação à visita domiciliar, em relação a toda a prática profissional, tá, pessoal? O que é que os autores eles sugerem em relação a isso? Vocês poderiam sugerir naquele momento um outro instrumento, né, naquela visita? Por quê? Né? Será que, por exemplo, uma entrevista que foi feita naquela visita, né? Foi a forma adequada de conduzir aquela intervenção, de conduzir aquele trabalho naquele momento, aquela ação profissional? Teria outro? Né? Então, é sobre isso, gente. Percebam que nós estamos falando aqui, nesse memorial, sobre a prática profissional, certo? Então, vocês vão ter, lá na disciplina, vocês têm o modelinho, né, de como produzir esse memorial acadêmico, está lá na disciplina, logo no início do ambiente de aprendizagem 2. Pronto. E como a gente já tem falado muito aqui sobre intervenção profissional, né, sobre a prática cotidiana profissional, essa prática, essa intervenção profissional, ela é pautada em 3 dimensões, né, que a gente também chama de competências. E isso vocês já viram muito, né, eu acredito até aqui, no nosso curso. E quais são essas 3
competências, essas 3 dimensões que nós precisamos conhecer, né, para a nossa atuação profissional futura. E aí vocês já devem ter estudado, né, e já devem ter observado isso no campo de estágio. Porque é com base nisso que a gente também vai ter clareza para conseguir construir o nosso memorial. Gente, não tenham medo, eu estou falando muito assim, mas de uma forma mais detalhada, certo? Para que vocês compreendam. Mas ele é bem pequenininho, para quem já viu o modelo do memorial, vai perceber que não é uma coisa difícil de se fazer, né? Mas voltando aqui para a questão das 3 dimensões do serviço social, essas dimensões, elas são a teórico-metodológica, a ético-política e a técnico-operativa. Inclusive, eu deixei um textinho lá na disciplina que define essas 3 dimensões, né, para que vocês tenham sempre isso em mente. Tá bom? E é importante também dizer que elas são indissociáveis, né? Como a gente fala lá na teoria, que ela é teoria e prática, que elas são inseparáveis, são indissociáveis, né? Aqui, essas 3 dimensões, né, na intervenção profissional, elas também são indissociáveis e devem ser consideradas uma unidade, embora elas se apresentem em níveis diferentes, em situações diferentes, mas a gente deve sempre ter em mente que as dimensões teórico-metodológicas, ético-política e técnico-operativas, elas são indissociáveis, tá? Gislânia, eu não me recordo, mas refresca aqui a minha memória, né, sobre essas dimensões. Vamos lá. A dimensão teórico-metodológica, ela se refere basicamente àquela capacidade da apreensão do método, né? E das teorias e sua relação com a prática na ação profissional. Então, só para vocês, desculpa, para vocês fixarem bem, né, na memóriazinha de vocês, eu sempre trago como exemplo a relação teoria-prática. Então, quando a gente diz que a teórico-metodológica é essa capacidade de apreensão do método e das teorias, né, que a gente precisa ter um domínio, né, disso e da relação com a prática na ação profissional. Ficou claro? A dimensão ético-política, né, ela se relaciona aos objetivos e finalidades das ações do assistente social e os princípios e valores humanos que nos guiam em nossa prática. Isso a gente já vem falado muito também, né? Que é quando a gente fala sobre a atuação ética, né, do profissional em campo, como é que se dá essa prática, né? Então, respeitando sempre os princípios, né? Respeitando sempre o que preconiza o nosso código de ética. Por isso que a gente diz que ela se relaciona aos objetivos e finalidade das ações. E aí, as ações do assistente social no dia a dia. É tudo que ele desenvolve, né, na prática profissional. Então, qual é o objetivo, né? Quando eu realizo uma ação, né? Quais são os princípios? Quais são os valores que vão nortear aquela minha prática? Lembra que lá no iniciozinho da disciplina a gente começou falando em princípios que norteiam o estágio? Pois é, a gente tem esses princípios que vão nortear o estágio, que vão nortear o nosso posicionamento profissional, o nosso posicionamento ético-político, como a gente chama, né? A gente... enfim, eu falo demais às vezes, né? Mas eu espero que estejam compreendendo, né, pessoal, o que eu estou falando aqui. Caso contrário, vocês podem mandar, né, os questionamentos de vocês. Mas quais são os princípios e os valores, né, que norteiam a minha prática profissional? E, por fim, a dimensão, né, técnico-operativa, porque aí vocês já vão perceber com uma maior clareza,
né? Quando a gente vai, nessa dimensão, remeter aos instrumentos, né? A gente fala muito sobre instrumentalidade. Lembram que a gente tem uma disciplina na nossa matriz que ela é intitulada de Instrumentalidade do Serviço Social? Pronto. A gente vai entender um pouquinho mais agora sobre ela. Nessa dimensão, né, terceira dimensão, aqui na técnico-operativa, ela trata sobre a capacidade do profissional articular meios e instrumentos, né, para materializar os objetivos com base nos valores concebidos. Lembra? Se você tem um objetivo na sua prática profissional, você vai ser guiado por valores, como a gente acabou de falar no slide anterior, né? Nos valores, para que aquela prática ela seja concebida. Mas como é que eu vou realizar, né? Quais são os meios, quais são os instrumentos que eu vou realizar para desenvolver, né? Vamos pensar aqui na intervenção como o projeto de vocês, que vocês desenvolveram, né? Período passado. Inclusive, isso entra também no memorial de vocês, certo? Quando a gente pensa no projeto de intervenção, né? A gente não pensa num objetivo? Qual é o objetivo? Qual é o meu objetivo com esse projeto? O que é que eu quero fazer com ele? Qual é a minha intenção, né? Como é que eu vou conseguir materializar esses objetivos, né? Quais são os valores que me guiam, né, para que eu consiga atingir esses objetivos? E quais são os instrumentos? E aí, vocês me responderiam se eu perguntassem para vocês? Então, pessoal, é isso. Eu deixei até destacado aqui, né, instrumentos, porque é o que a gente vai falar agora e vocês vão compreender com mais clareza. Então, essa dimensão técnico-operativa, ela trata sobre a parte instrumental, né, da nossa profissão, instrumentos e técnicas. E aí, Yolanda Guerra, né, ela fala que essas dimensões, né, essas três dimensões, como a gente vem falando aqui até agora, a teórico-metodológica, a ético-política e a técnico-operativa, elas se constituem em diferentes níveis. Lembra que eu falava agora há pouco? Em diferentes níveis de apreensão da realidade profissional, mas elas também são indissociáveis, ou seja, elas formam uma unidade. Né? Então, a gente não pode pensar na dimensão técnico-operativa, né, numa intervenção, sem pensar na dimensão teórico-metodológica. Por quê? Porque eu preciso ser direcionado por uma teoria, eu preciso ter uma apreensão daquela realidade social, né? Eu preciso aprender o todo e não só as partes. Então, eu preciso ter essa dimensão, assim como eu também preciso do o meu conhecimento e posicionamento ético, né? Político, para investigar, para estudar, para conhecer, para intervir, né? Para intervir, eu falo, e aí a gente remete à questão também da instrumentalidade, né? De que forma eu vou intervir nessa realidade social. Então, assim, é isso que Yolanda Guerra quer falar, quer nos dizer, quando elas dizem que essas três dimensões, elas se constituem em diferentes níveis, percebe? Mas elas não são, não funcionam, elas não devem funcionar, não devem ser vistas de formas separadas. Elas são uma unidade. Então, é isso que no memorial a gente pede, né, que vocês consigam perceber durante todo o processo do estágio. Que vocês tenham essa apreensão, né, da instrumentalidade, da técnica, né, que também é utilizada na nossa ação, no nosso cotidiano profissional. Tranquilo até aqui? Então, pessoal, lembrei até de uma coisinha agora, quando a gente fala sobre memorial e fala sobre essas três dimensões e a gente fala sobre resgatar as memórias,
Lembra que em cada disciplina a gente também deixa lá para vocês o diário de campo? O diário de campo ele é exatamente para que você anote tudo aquilo que você acha importante, tudo aquilo que vocês conseguiram aprender, né? Que vocês onde é no diário de campo também que vocês podem fazer as suas análises críticas, onde vocês podem sugerir, né, diante da prática profissional na instituição. Enfim, o diário de campo, ele se torna, né, um instrumento extremamente importante e necessário, né, para que vocês possam ter essa percepção e até para que vocês possam fazer um acompanhamento de como anda a sua evolução, né? Se eu pegar o meu primeiro diário de campo lá do início do estágio 1 e comparar com o meu diário de campo do estágio 4, vocês acham que a gente vai perceber uma evolução em relação a tudo que a gente vem estudando, vem vendo e vem praticando até aqui? Então, o diário de campo, ele é exatamente isso, para você também, além de resgatar, né, suas memórias, o que você achou importante para o seu projeto, aliás, para o seu memorial no quarto período, no quarto estágio, para o seu pré-projeto de TCC, para quem vai levar a temática do estágio. Percebe a importância do diário de campo? Então, a gente vai precisar muito, nesse momento, resgatar, né, os diários de campo para fazer esse resgate, né? Vai resgatar os diários de campus para fazer essa análise de como foi o estágio e trazer no nosso memorial. Então, pessoal, é a partir dessas 3 dimensões, né, que a gente acabou de falar aqui. Quais são as 3 dimensões? Vocês lembram? Vou até voltar aqui. A teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. Memorizem. E não só as dimensões, mas o que elas significam, tá? Então, é a partir dessas 3 dimensões que podemos discutir as estratégias e técnicas de intervenção profissional. E isso pode ser feito também a partir de 4 questões fundamentais. E a gente já trouxe isso aqui, né? Agora há pouco, é o que fazer, né? Por que fazer, para que fazer e como fazer. Percebem? A gente falou sobre isso agora há pouco. Falando agora um pouquinho, especificamente sobre essa terceira dimensão aqui, que é a dimensão técnico-operativa. Né? Como eu falei, a dimensão técnico-operativa, ela sempre vai nos remeter à questão da instrumentalidade. Né? Mas o que é essa instrumentalidade? Vocês já conseguiriam me responder? A gente também falou aqui agora há pouco. Mas quais são esses instrumentos especificamente? Né? Vamos lá. Ela permite, nessa dimensão, ela permite ao profissional definir quais são os instrumentos que ele utilizará no processo de intervenção. Lembra? Falamos sobre isso aqui agora há pouco. Então, é um conjunto de ações, né? A instrumentalidade é um conjunto de ações e procedimentos adotados pelo assistente social que visam alcançar um determinado fim. Também falamos sobre isso. E, para isso, são utilizadas estratégias, táticas, instrumentos, técnicas, conhecimentos específicos, procedimentos, a ética. Lembra? A gente falou muito sobre ética já. A cultura profissional, né, e institucional, particularidade dos contextos organizacionais, né? Então, gente, lembre, a instrumentalidade deve se pautar sempre na realidade social. E aí eu trago para vocês, né, sobre os principais instrumentos. Né? Eu tenho certeza que vocês já conhecem, mas a gente fala tanto sobre instrumentalidade, sobre instrumento, né? E às vezes a gente não faz ainda essa conexão. Mas quais são esses principais instrumentos? Né? Nós temos alguns, mas esses instrumentos, eles se dividem em instrumentos diretos e instrumentos indiretos.
Gislaine, o que são os instrumentos diretos, né? Eles são aqueles que proporcionam uma interação face a face, ou seja, por meio da linguagem gestual, pelo diálogo ou pela entonação, né? Então, esses instrumentos diretos, vocês também conhecem como a entrevista, percebe? A entrevista é um instrumento direto, né? Existem alguns tipos de entrevistas, e aí eu não vou aprofundar muito aqui, porque vocês vão ter no material, e eu acredito que vocês tenham visto na disciplina de instrumentalidade. E a gente utiliza muito isso também no nosso projeto de TCC, né? Às vezes nos projetos de extensão. Então, a entrevista, ela já é bem comum, né? E a entrevista, ela também é tida como um instrumento, né, utilizado na prática profissional. Então, a entrevista é um instrumento direto, né? Existem 3 tipos de entrevista, né? Que é a entrevista a estruturada, a não estruturada, a semi-estruturada, e cada um vai ser utilizado conforme o seu objetivo, tá certo? A gente também traz a entrevista como uma escuta qualificada, né, que pode acontecer de forma individual ou grupal. Um outro instrumento direto que a gente conhece é a visita, né? E eu acredito que vocês já tenham visto muito isso no estágio de vocês. É a visita, na maioria das vezes, eu acredito que vocês tenham visto falar tenham visto a visita domiciliar, talvez tenham participado, mas eu sei que vocês ouvem muito falar sobre a visita domiciliar, a depender do campo que você está inserido, né? Mas o que é a visita domiciliar, né? Para que é que ela serve? Né? A visita domiciliar, ela tem o intuito de observar o indivíduo em seu meio social, né? A gente vai e parte para a realidade social daquela família, né? Daquela pessoa, daquele indivíduo. E a gente observa o indivíduo em seu meio social, além de realizar o acompanhamento e os encaminhamentos necessários para a rede de atendimento, né? Então, é comum a gente, na intervenção profissional, realizar a visita domiciliar para conhecer o contexto, né, daquela família. E aí a gente observa, a gente percebe quais são as vulnerabilidades, quais são, enfim, a gente tem uma percepção do todo e a partir daquele todo, a partir daquela situação, daquelas condições naquele momento daquela família, daquele indivíduo, nos permite essa visita fazer os encaminhamentos, né? Muitas vezes a gente faz encaminhamentos para serviços, para programas, né? Onde aquela pessoa será beneficiada por meio, né? Daquela visita domiciliar e do que foi emitido a partir dessa visita. Então, com certeza, né, vocês que estão agora ingressando no estágio 4, já passaram pelo 1, pelo 2, pelo 3, com certeza vocês já conhecem, né, e eu espero que sim, esse instrumento, né. A visita, ela pode ser domiciliar e ela pode ser também institucional, certo, pessoal? Mas a institucional, ela consiste em conhecer e avaliar a qualidade dos serviços prestados pelas entidades sociais públicas ou privadas. Nesse caso da visita institucional, ela é mais utilizada pelos conselhos de direito, né? Geralmente, eu acredito que nas visitas de vocês, no estágio de vocês tenham conseguido acompanhar melhor a visita domiciliar. Então, falamos aqui, né, sobre os instrumentos diretos, continuamos aqui com os instrumentos diretos, e aí eu não vou especificar, né, cada um deles, porque aí demandaria muito tempo, mas eu sei que vocês ou já conhecem, se não conhecem, têm acesso a esse material, tá? E aí, como instrumentos diretos, a gente continua falando sobre o acolhimento social, né, o acompanhamento social, o atendimento social, o trabalho em grupo, né, que é bem visto, a dinâmica de grupo. Quem aí de vocês já participou de uma dinâmica de grupo, né?
Vocês tiveram a oportunidade de participar no estágio de vocês? Mas como é a dinâmica de grupo, pessoal? É sempre com um objetivo, sempre com um fim, né? Onde você faz aquela dinâmica, faz uma reflexão, né? Sobre aquilo que foi feito, que está sendo feito, né? Com base nos objetivos que você pretende alcançar, né? A dinâmica de grupo, ela nunca é feita por fazer e sem nenhum motivo. Ela sempre tem uma finalidade também, assim como os outros instrumentos. E aí a gente tem a reunião, né? Que aí vocês já conhecem, eu acho que de todos, a reunião é mais comum. E o outro tipo, né, de instrumentos, nós temos os instrumentos indiretos. Ah, faltou até um desenho aqui, mas foi erro de digitação mesmo. E o que são esses instrumentos indiretos, né? Os instrumentos indiretos, eles consistem no registro da interação que é realizada pelo instrumental face a face, independente da metodologia utilizada, entrevista, visita, acolhimento e ou atendimento social, né? Então, dentre os instrumentos indiretos, a gente tem o estudo social, o parecer social, o relatório, né? E a perícia social. Eu acredito que vocês já tenham ouvido muito falar sobre esses instrumentos indiretos lá na prática profissional do assistente social, né, lá na instituição onde vocês estão estagiando. E vale ressaltar, pessoal, que dentre esses instrumentos, né, existem aqueles que são privativos do assistente social, né? Mas, Gislane, o que são instrumentos privativos? Né? E aí eu respondo para vocês que os privativos, né, são aqueles que somente o assistente social ele pode utilizar, desenvolver, certo? Lembrando também, em relação a tudo isso que a gente falou aqui, existe o sigilo profissional, né? Porque nem tudo que a gente vê, nem tudo que a gente faz num atendimento e que a gente escuta, né? Inclusive, em alguns documentos que são preparados, que são redigidos, né? Existem informações que são sigilosas e que a gente não pode divulgar, né? A não ser que seja por um caso maior, uma ordem judicial, enfim. Mas existem e vocês precisam ter isso em mente, né? Que nós precisamos prezar pelo sigilo profissional. Certo, pessoal? Ficou claro? Pronto, e com isso, né, falei muito sobre essa última dimensão, mas para quê? Para clarear um pouquinho a mente de vocês em relação à produção do memorial. Vocês devem ter percebido que eu foquei muito nessa parte do memorial, né, mas porque é uma atividade nova para vocês, né, e talvez isso gere muitas dúvidas em relação à construção dessa atividade. Então, o meu foco, além de tirar as dúvidas de muitos de vocês em relação à documentação e outras atividades, foi especialmente em relação ao memorial acadêmico. Lembrando que no final da disciplina de estágio 4, né, além de enviar o nosso memorial, nós vamos também ter um momento para socialização dos resultados. Certo? O que é essa socialização? Feito o memorial, tendo feito o resgate de tudo isso que a gente falou aqui agora, né, dessa apreensão do estágio de vocês, a gente vai tirar um tempinho, né, tentar tirar um tempinho para que no final da nossa disciplina a gente possa fazer uma apresentação, né, de como foi o estágio de vocês, como foram esses 2 anos. E aí eu já fico curiosa para saber quais foram as experiências positivas, negativas, né? Porque muitas vezes a gente tem também experiências negativas no estágio, assim como a gente tem no nosso cotidiano profissional, na nossa vida pessoal,
né? Então, já fico curiosa para saber de vocês o que é que vocês me trazem em relação a essas experiências no campo de estágio, certo? Mas aí a gente vai combinando, eu vou colocando lá na disciplina, mas já tem algumas orientações em relação a essa atividade também lá, certo, pessoal? Esse finalzinho, a gente está caminhando aqui para o finalzinho da nossa aula, eu reservei para mostrar aqui para vocês. Eu vou só fechar aqui o slide. Pronto. Eu reservei para mostrar aqui para vocês, né, como é, de fato, a estrutura do nosso AVA. Eu não sei se todos vocês já conseguiram entrar no AVA. Deixa eu só abrir aqui. Pronto, eu acredito que já esteja aparecendo aí para vocês, né? E tudo isso que a gente falou aqui hoje está na nossa disciplina de estágio supervisionado 4. A nossa disciplina ela está da seguinte forma, né? Aqui a gente tem a apresentação da disciplina, como vocês já conhecem nas outras, o material, né, que é disponibilizado para vocês, tem uma pastinha aqui com o material. Nós temos, como falamos lá, o ambiente de aprendizagem 1, que aí vem a parte documental, né, dos documentos iniciais, que esses documentos eles são obrigatórios. E aí, quando a gente fala de documentos iniciais, a gente fala sobre as informações, né, de campo que vocês vão apresentar aqui, para reafirmar, né, que vocês continuam, confirmar que vocês continuam no mesmo lugar, quem é o assistente social supervisor de campo, o acadêmico de vocês, o termo de compromisso, né, tá aqui, que vocês precisam reafirmar o compromisso com o estágio. Lembram que eu falei para vocês também sobre a data de início do semestre e de término do semestre? É porque a gente vai precisar colocar nesse termo de compromisso. Ó, aqui, cláusula segunda, A, B, C. Este termo de compromisso de estágio terá vigência de. Aí vocês colocam a data do início desse semestre, né, que foi início de agosto, e né, a data do final, que é exatamente dia 30 de dezembro, né, que é o encerramento do nosso ano letivo, do nosso semestre. E aí, vocês seguem, como das outras vezes, nas outras disciplinas, colhendo as assinaturas, né, da instituição concedente, assinatura e carimbo, sua assinatura, né, como estagiário, cidade, local, data. E aqui nós já temos a assinatura do nosso diretor acadêmico. Então, essa é a documentação inicial que vocês precisam enviar, né, até o mês de setembro. Isso. Lá na nossa disciplina, no primeiro momento. Voltando aqui, nós temos a ficha de frequência. Pessoal, tudo que eu estou falando aqui em relação aos documentos e às atividades estão nas descrições, né? Que você encontra em cada abinha dessa. Ó, eu mostrei o documento agora para vocês, os documentos, mas aqui, ó, nós temos todas as descrições de como você vai proceder em relação ao preenchimento, certo? As assinaturas e a devolução desses documentos no AVA. Aqui nós temos a ficha de frequência, a avaliação e o famoso diário de campo, né? Então, eles constam aqui, ó, em anexo. Vocês vão fazer o quê? Lembra que eu falei lá no início? Fazer o download, levar a ficha de avaliação e a ficha de frequência para o seu supervisor. Vou mostrar aqui. Essa é a sua ficha de frequência, onde você vai precisar preencher com todos os dados.
né? Inclusive do supervisor de campo e acadêmico, as horas de estágio, as atividades realizadas, a assinatura, a sua e a do seu supervisor de campo, certo? A ficha de avaliação também com os dados, né? E aqui são os critérios que eu falei lá no início, que serão utilizados para, no final da disciplina, o seu supervisor conseguir fazer a sua avaliação final. Aqui um cantinho destinado para a descrição, né, da supervisão, dizer como foi o seu desempenho lá durante o período de estágio, e vocês já conhecem esses documentos especificamente, né, dos períodos passados. Eu estou mostrando só para reforçar, né, esclarecer, como a gente fez uma atualizaçãozinha aqui nos documentos, né, então achei importante mostrar para vocês. Diário de campo, atualização também no diário de campo. Nessa primeira parte vocês vão preencher. Nessa segunda parte do diário de campo, pessoal, vocês vão encontrar também muitas orientações, né, sobre como preencher o diário de campo, certo? Não precisa ser extenso, são apenas informações que vocês consideram mais importantes naquele dia do seu estágio, certo? Lembrem que essas informações elas vão ajudar vocês lá na frente na produção do memorial. A gente tem também, aqui a gente já parte para o ambiente de aprendizagem 2, né? Como eu falei para vocês, nossa primeira atividade é o memorial acadêmico. Nós temos aqui também todas as descrições, percebe? Uma breve retrospectiva, na verdade, né? Durante esses 2 anos de estágio. Então, aqui na descrição, nós temos, você construiu diversos documentos e participou de algumas atividades referentes à instituição, né, do campo de estágio. Então, é sobre isso. Vocês vão fazer essa retrospectiva, vão trazer as memórias de vocês para o nosso memorial acadêmico. Aqui embaixo, nós temos o modelo de memorial, já tem também nos 2 formatos, né? Você pode utilizar o modelo do Word para você digitar o seu trabalho. Falei muito, né, especificamente sobre o memorial, né, e sobre as 3 dimensões, especialmente sobre a terceira dimensão lá mencionada, mas percebam que, a gente tem uma capa. A gente tem essa primeira página no memorial, que é uma introdução, né, onde você vai fazer a apresentação do seu campo de estágio. Lembra que vocês fizeram essa apresentação lá no primeiro estágio, com lembrar aqui o nome, a caracterização de campo? Pois é, vocês vão fazer esse resgate, trazer uma apresentaçãozinha, né, do campo de estágio, só que vinculando a área de atuação com a política pública que a envolve, podendo ser mais de uma, enfim. Vocês têm aqui, nessas partes em vermelho, todas as instruções para redigir, né, a sua introdução. A gente tem uma segunda parte, que aí é onde entra aquela parte mais técnica, que a gente falou muito sobre a instrumentalidade, né, sobre os instrumentos e técnicas do assistente social, e aí você vai fazer esse relato, né, e análise dos instrumentos técnicos operativos utilizados no campo de estágio. E aí eu já preparei aquela apresentaçãozinha para vocês, especificamente sobre os instrumentos, para que vocês possam fazer esse resgate, né, memorial, e trazer para essa segunda parte aqui do trabalho. Também não se preocupem, a gente tem toda a descrição aqui. Vejam que a gente fala sobre as dimensões, né? Aquelas 3 que a gente colocou lá. E, por fim, a conclusão, né? Que é onde você deve apresentar uma análise sucinta. Não precisa ser extensa,
né? Mas sobre o trabalho que foi desenvolvido todo o período de estágio. Quando eu falo período, eu não me remeto especificamente ao estágio 4, mas todo o período, né, que vocês passaram em campo, esses 2 anos, né, todos os períodos, né, de primeiro a quarto período, certo? E aí vocês podem trabalhar, como eu falei lá anteriormente, o memorial, trabalhar com autores, né? O que é que os autores pensam sobre aquilo, o que é que vocês conseguiram perceber no estágio, né? O que é que vocês conseguem fazer de crítica, né? Uma análise crítica do que aconteceu durante esse período. Vai de encontro ou vai ao encontro do que autor X ou Y fala sobre aquele tema, né? Percebe? E aqui são as referências, né, que vocês utilizaram exatamente para dizer para nós, né, quem foram os autores que vocês utilizaram como base para fazer essa discussão e essa apresentação no memorial, tá bom? Não é simples? Então, voltamos para cá. E, por fim, a gente tem o relatório final, né, que vocês já conhecem. Está aqui também o modelinho de relatório nos 2 formatos. Ó, também com todas as orientações de como preencher esse relatório, certo? E a socialização dos resultados, que é aqui onde a gente vai combinar, né, aquele momento para vocês apresentarem como foi a experiência de vocês durante esses 2 anos de estágio. Certo? Voltando aqui. Interrompo aqui o meu compartilhamento de tela, né? Para finalizar o nosso encontro, agradecer pela presença, né, de vocês. É sempre muito bom poder fazer esses encontros, poder conversar. Sentir a falta de vocês, né? Porque a gente fala e quer muito interagir, quer ouvir as dúvidas de vocês, os anseios, né, as preocupações em relação ao estágio, mas eu vejo que vocês estão ali quietinhas, né? Só observando, ouvindo, mas eu espero que tenha sido bem proveitoso, tá, pessoal? Agradeço mais uma vez a participação de vocês. Já esgotamos aqui o nosso tempo, né? Eu vou ficando por aqui, mas continuo à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Vocês podem entrar em contato, né? Tanto pelo AVA, na verdade, por todos os nossos canais de comunicação, oficiais de comunicação, e aí eu me refiro ao AVA, aos nossos números institucionais, né, de WhatsApp, e-mail, tanto da coordenação quanto da tutoria, né, a nossa tutora de disciplinas práticas, Eulália, que vocês já conhecem, estamos, né, nós duas, disponíveis para tirar todas as dúvidas no momento que vocês estiverem ingressando, né, nessa nova jornada. Então, muito obrigada pela participação e até a próxima.